E boa noite! Dia 23 de junho de 2025, iniciando mais um Cuidando de Você, aquela live com convidados especiais que vão te ajudar a se cuidar melhor, a ver diferentes áreas da sua vida. Afinal de contas, você é prioridade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Hoje minha convidada é a Luana Levi, daqui a pouco ela chega. Enquanto isso, o pessoal que está ao vivo aqui comigo, pode ir mandando aí, ó, pode ir mandando aviãozinho, igual eu tô fazendo aqui, convidar todo mundo para participar com a gente. E quem tá vendo a gravação também pode compartilhar, fica com a gente até o final, vai ser uma super live. E com certeza vocês vão aprender muito com a Luana. Eu tô mandando aqui para todo mundo, vocês mandam aí também, viu? Aproveita, se você tá vendo a gravação, se inscreve no canal, se inscreve, né, segue no Instagram para que você possa conhecer melhor o trabalho da Luana, e também para que você possa ajudar nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, né? Porque quanto mais pessoas, né, curtirem, quanto mais pessoas estiverem vendo esse conteúdo, interagirem, né, curtirem, deixando like, mais a gente vai conseguir atingir as pessoas para que vejam esse conteúdo, enfim. Mas pra quem não me conhece, né, vou aproveitar aqui pra falar pra quem não me conhece. Agora eu tô aparecendo, né, gente? Eu entrei antes, tava ruim. Agora tá funcionando. Pessoal entrando aqui, Luana, Sueli, mais algumas pessoas que eu não tô enxergando o nome. Ana Luísa, de Penedo, olha que bacana. Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta e te ajudo a se livrar daquele peso que você carrega, sabe? Que às vezes aquele peso não é seu. E principalmente com a constelação familiar, que é a terapia que eu mais utilizo, eu te ajudo a se livrar do peso que não é seu e a viver uma vida mais leve em todas as áreas da sua vida, deixando para trás tudo que não é seu, todo aquele passado, todos aqueles ciclos repetitivos, toda aquela culpa que você sente. Então, voltando aqui pro Cuidando de Você, é aquela live que eu faço com convidados especiais, eu vou alternando, alguns dias é o Cuidando de Você, alguns dias é o Provocações, a live de segunda que te faz pensar, onde eu trago aqui algumas crenças, né, ditos populares pra gente ressignificar, pra gente entender por um outro ângulo, que também é bem legal. Se você tá chegando agora, tem a gravação nas minhas redes sociais, no link da bio do Instagram, no canal do YouTube, você vai conseguir ver tudo por lá. Todas as lives, tanto provocações como cuidando de você. E a minha convidada de hoje já chegou. Vai ser uma super live, nós vamos falar sobre prioridade. Como assim? Vamos entender melhor? Vou chamar a Luana aqui e a gente vai conversar um pouquinho. Vocês fiquem à vontade para interagir, quem tá ao vivo com a gente pode interagir a qualquer momento, pode mandar perguntas, pode comentar sobre o que a gente está falando. E você que tá vendo a gravação, deixe seu comentário o que você achou da nossa live. Vai ser muito importante esse feedback. Mandei o convite, a Luana tá entrando aí. Opa, entrou. Oi, Luana! E aí, Bem-vinda ao Cuidando de Amandinha, Você! tudo bem por aí? Tudo ótimo, prazer te receber. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá vendo a Luana? Eu tô te ouvindo bem. Você também tá me ouvindo bem? E aqui tá ótimo, tá perfeito. Ai, Keza. Que E bom te aí? receber. Olha que sorriso da gente, inspirador, né? Se apresenta pro pessoal aí, Luana. O pessoal quer te conhecer. Bora lá, então. Bom, eu sou a Luana Levi, meu nome. E a gente tem uma semelhança, viu, Amandinha? Eu também ajudo a mulherada a se fortalecer emocionalmente e financeiramente. É o meu foco do trabalho, né? E aí, nesse movimento de fortalecimento emocional e financeiro, a gente cuida, né, dessa sobrecarga, cuida dessas amarras, né, que elas se prendem muito com histórias do passado. Eu uso muito a visão sistêmica também por aqui. A escassez normalmente é linkada, né, com o sistêmico. Então, eu trabalho, como eu costumo dizer para minhas meninas, despertando o fruto em potencial que cada uma é, sabe? Essa potência que já está dentro de uma semente, dentro de nós, mas que, por conta das histórias, vivências, condicionamentos, a gente foi
foi soterrando a abundância que é natural em nós e a gente foi vivendo no modo de sobrevivência na escassez. Então, eu ajudo as pessoas a se fortalecer mesmo emocionalmente para parar de gastar por compulsão, para cuidar melhor do dinheiro, enfim, esse olhar, sabe? Que bacana. A gente tem muito em comum, né? Quem sabe um projeto junto um dia, né? Tá começando com a live. Sim, quem sabe? E é interessante porque tempo e dinheiro, muitas pessoas falam que sobre definir prioridades, né? Então, às vezes a mulher está sobrecarregada, a pessoa está sobrecarregada, está num processo de autoanulação que nunca tem tempo para si mesma na agenda. Normalmente essa mulher também está com um rombo no bolso, sabe? Também está com dificuldade financeira. Justamente por conta da dificuldade de priorizar. Bacana. Passado por vocês. Que legal, Verônica. Tomara que você goste bastante, viu? Pessoal que não conhece a Luana, aproveita para seguir, para ver lá o trabalho dela. Quem veio pela Luana, começa a me seguir também para aproveitar e ver todas as lives, ver o meu trabalho. Vai ser um bate-papo bem legal. Luana, nós definimos aqui, já vamos falar logo para o pessoal se animar. Nós vamos falar sobre diferentes assuntos. São 3 assuntos diferentes, mas que se ligam, né? Sim. E a gente vai fazer 3 lives para falar sobre isso. Essa é a primeira live, nós vamos falar sobre prioridade. Fica aqui que a gente já vai, no finalzinho, a gente vai falar qual vai ser o próximo assunto, a data da próxima live. E quem quiser, faz a anotaçãozinha, pega papel, caneta, se vocês quiserem anotar alguma coisa, viu? Sim, que a gente vai trazer, inclusive, né, Amanda? Conteúdo prático, para colocar em prática, para começar a se priorizar a partir de agora, né? Para quem quer assumir protagonismo da própria vida é a partir de agora. Então, a gente vai nessa pegada. Vou colocar no Não Perturbe aqui no celular para não ficar pipocando mensagem. Tá, beleza. E daí, Luana, como é que a gente pode falar sobre prioridade, o que é prioridade? Porque as pessoas se confundem, né? Como você falou. Explica aí pra gente de uma maneira prática. Fácil. Amandinha, eu vou contar uma coisa para você que eu apliquei na minha própria vida. O que eu percebo, e eu vivi isso, né? Um processo de autoanulação durante muitos anos. É que eu achava que me priorizar era egoísmo da minha parte. Não sei se você já viu isso por aí. Mas as mulheres de modo muito. Sim, as mulheres de modo muito especial, elas têm dificuldade em se priorizar, sentem culpa quando se priorizam e ainda acham que é egoísta. Acha que egoísmo é sinônimo de prioridade, de se priorizar. E aí, na verdade, não é. O que eu entendi? Pega essa. E quem tá aqui com a gente, se liga nessa. Pensa comigo sobre o que é egoísmo. Quem é egoísta na história das prioridades? Você que escolhe por você ou o outro que deixa de fazer as coisas dele e quer que você o priorize. Aí as demandas chegam, eu me anulo, priorizo o outro, e aí quando eu decido me priorizar, egoísta sou eu. Quem é egoísta na verdade da história, sabe? Quando eu comecei a me ligar para isso, eu falei, opa, vamos dar a César o que é César. Se isso eu posso ajudar, eu comecei a entender a distância da ajuda. Se eu posso dar um apoio, posso dar uma mão, eu dou uma mão, não o corpo inteiro, não me anulo mais. E aí foi um movimento que isso a gente rema contra a maré. Porque você dizer sim para você antes de sim para o outro é um movimento muito desafiador para a mulher. Porque a gente foi treinada para se anular e fazer tudo pelo outro. Então eu comecei a adotar uma técnica muito poderosa, que é assim, sim, sim, não é não. Alguém me pede alguma coisa para mim. Eu olho para aquilo, se o sim ele é absoluto, ele já vem do coração, né? Na dúvida é não.
Se não é um sim com certeza, é um não com certeza. E só isso, se alguém está ouvindo a gente fazer isso, já vai reduzir drasticamente a sobrecarga e vai começar a dar um passinho na direção de se priorizar. E vai deixar de pensar que é egoísta, porque na verdade não é. Faz sentido isso aqui para ti, Amandinha? Total. Eu vejo muito, né? Os clientes vêm muito com essa questão dessa culpa, né? Ah, não, mas eu tenho que pensar primeiro na minha família, eu tenho que pensar primeiro no meu trabalho, e vai se anulando. E como eu também trabalho com essa parte, foi o que aconteceu comigo também. Só que eu fazia pelo outro, eu não sentia essa culpa, mas eu achava que só os outros mereciam, e eu não me cuidava, não me olhava, eu não me priorizava. E a minha vida começou a mudar quando de fato eu entendi a parte de terapia, né, sozinha, eu não consegui perceber isso, porque a terapia traz pra gente essa consciência. Eu comecei a entender isso tudo que você falou, que me priorizar não era egoísmo, que embora eu não sentisse culpa, eu tinha que estar bem, porque como que eu vou dar pro outro o que eu não tenho? Total. Né? Se eu não tô bem comigo, se eu tô só cuidando do outro, tô cansada, não gosto de mim, eu não vou conseguir dar o meu melhor pra ninguém. E daí eu comecei a me priorizar. E a partir daí eu consegui ter mais sucesso em todas as áreas da vida, porque mudou aqui dentro. Desde o momento em que mudou aqui dentro, as outras coisas começaram a funcionar. Por isso eu sempre digo, cuide de você que o resto vem, né? Começa por mim. Aí a gente Sim, volta sempre naquela história do avião, né? Todo mundo já viu alguma coisa, algum filme, alguma coisa na televisão, ou já andou de avião, que quando cai, vai cair a máscara se acontecer alguma coisa. Primeiro tem que colocar em você e depois quem está do seu lado. Porque senão você não consegue ajudar o outro. Então, a prioridade veio para mim com isso. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar as pessoas a enxergarem isso também. sim, sim, total. Ó, eu não quero que. Eu gosto, Amandinha, só para alinhar aqui com a galera, eu já fui vocacionada há um tempo da minha vida, sabe? E passei 12 anos numa comunidade, enfim, me aprofundando em alguns ensinamentos. Inclusive, consegui ampliar a consciência diante de alguns ensinamentos que eu gosto de usar muito na minha comunicação. E você trazendo aqui, da máscara e tudo mais, eu lembrei de um mandamento que diz amar o próximo como a ti mesmo. Não é mais Uhum. nem menos, é como. Se a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos, já está meio caminho andado. A dificuldade maior, muitas vezes, é que nós, mulheres, eu falo assim, quando eu senti culpa, você falou do merecimento, né? Que só o outro merecia. Você não tem filhos, né, Mandinha? Tem filhos? Não, Não. não. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que as mulheres sentem muito mais culpa do que os homens. Agora, as mulheres que são mães sentem 4 vezes mais culpa do que outras mulheres. E a maternidade, muitas vezes, é um BO na vida da mulher, porque ela assume aquele lugar de mãe, de maternidade, para a vida inteira. E aí tem uma coisa que é muito disseminada, que mãe é para a vida inteira. Eu, Ana, falo que a função mãe, dentro do sistêmico, ela tem validade. Ela tem data de validade para vencer. E as mulheres que eu já atendi por aqui, a dificuldade em se priorizar é de porque elas colocaram os filhos no centro da vida delas. E quando os filhos se casam e vão embora, fica um vazio. Que elas falam, e agora? Eu já atendi uma mulher uma vez, Amandinha, que quando eu abri a câmera, eu atendo online, né? Acho que assim como você. Ah, É, quando eu abri a câmera, eu falei assim, se ela estava bem, tal, ela falou, não, eu já poderia ter morrido amanhã. Por conta do nosso compromisso de hoje, eu estou por aqui. E aquilo me deu um caramba. baque. E ela falou que as 3 filhas dela tinham casado e ido embora. A última tinha saído de casa recentemente. E o que ela ia fazer da vida? A função dela tinha, a vida dela já tinha chegado no ponto final, porque ela já criou as filhas e encaminhou. Ela se Caramba. sentiu dela na própria vida, na própria agenda, no próprio tempo, sabe?
Então, as mulheres que normalmente sentem culpa, elas se misturam nos papéis que elas desempenham de modo muito especial, aquelas que são mães. Elas colocam tudo à frente e se esquecem delas. Isso é muito comum. E quando eu também tenho uns clientes assim, e quando você fala, você precisa ter um tempinho pra você, você precisa se cuidar primeiro. Não, mas eu só vou estar bem quando a minha família estiver bem, né? Elas têm isso, e não é uma só, é a grande maioria. Total, total. Só que essa mulher, ela não entendeu ainda que ela vai ser o reflexo. Ela precisa se curar para ela ser o reflexo e essa família começar a andar, começar, né, a vê-la diferente, né? Como o Jerônimo fala, o exemplo arrasta. A pessoa vai ver que você mudou e automaticamente ela vai começar a mudar também. Total, total. Quem estiver aqui com a gente, comenta aqui para a gente saber se você já sabe se priorizar, se você se coloca em primeiro lugar na sua agenda, se você tem tempo na sua agenda para você. Coloca aqui para a gente saber como é que está esse termômetro, né, Amandinha? E se você tá vendo a gravação, coloca também pra gente. Eu me priorizo, não, eu preciso aprender a me priorizar. A gente vai ver também os comentários de quem vai assistir a gravação. Total, total. Bom, e aí a gente pode falar um pouquinho, Amandinha, do porquê que isso acontece, né? E sim, porque tudo tem uma causa, né? Sim, sim. Eu ainda não, ó. A Sabrina falou que ainda não se prioriza. Não se Tá bom, sim, prioriza. Sabrina. Vamos falar das possíveis causas. Eu vou contar do lado de cá aqui que eu mapeei, tá, Mandinha? Aí você pode complementar aí, beleza? Beleza. Eu costumo dizer que existem algumas raízes que condicionam a gente, né? Que castram. Eu chamo os P's da castração. Que castram essa autonomia, que castram esse lugar de centro da nossa vida, sabe? Principalmente para o público mulher, assim, muito especial para as mulheres. Que são os pais e parentes. A gente vê, ouve, sente lá na esfera dos nossos papais o que é prioridade. A gente vê, ouve, sente como que a mulher é tratada, cuidada, como que é o senso de merecimento ali. A gente vê isso lá. Então, a gente traz na nossa memória também isso que a gente viveu. Então, é um dos P. O segundo P são os padres, pastores e líderes religiosos. Que a gente tem alguns condicionamentos do que vem primeiro. E as mulheres, quando a gente olha para esse contexto religioso, o Brasil, ele é assim, por mais que existem diversidades, né, de religiões, mas o Brasil é declaradamente, pelo censo, quase 84% cristão. Só que dentro da doutrina cristã de diversas denominações, tem essa submissão da mulher. Então, a gente é condicionada a se anular para o outro aparecer. E o terceiro P são os professores. A própria pátria, sistema patriarcado e os professores, que é onde as crianças, nós, quando crianças, nos desenvolvemos. E o que nós tivemos de preferência, privilégio, de lugar de fala. Eu cansei de ouvir que eu falava demais, eu cansei de ouvir engole o choro, eu cansei de ouvir quer chorar de verdade, peraí que eu vou te dar razão para isso, com uma cinta apontada. É castração da expressão, castração do sentimento, castração de quem sou eu para falar que eu gosto ou que eu não gosto de alguma coisa. Então, era um movimento que eu percebo do lado de cá, dentro dos mapeamentos que eu fiz, que vem muito desse lugar. A dificuldade de priorizar ou está atrelada com a nossa educação dentro de casa, na escola, ou nos ambientes comunitários que a gente viveu, sabe? Não sei se faz sentido isso para ti. Total sentido. Porque a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E quando a gente é criança, as nossas crenças são moldadas. Uhum. E a gente acaba aprendendo, né, o meio em que a gente está inserido, a gente vai absorvendo aquilo ali. Né? Então, se aconteceu assim com mamãe e papai,
vai acontecer assim comigo. Se a professora falou isso, assim vai ser. Se o líder religioso falou, tem que ser dessa maneira. E a gente vai cada vez entrando mais nessa questão de coadjuvante da nossa vida, né? A gente não é mais o protagonista, a gente é um mero coadjuvante, porque tem sempre alguma coisa mais importante do que a gente mesmo. Sim, total, total. Sabrina, se identifica aqui com algum desses P's? Conta aqui pra gente. Sabrina, quem for ver gravado, conta aí, tá? Pra gente saber se tá Pessoal, as outras pessoas que estão aqui ao vivo com a gente também, pode falar que se vocês se identificam, Sim, se vocês acham que sim, que não. Eu vou dizer, no meu, a parte, a parte dos líderes religiosos, muito, né? Porque a grande parte da minha vida foi na igreja, eu ainda vou para a igreja, mas eu tenho hoje eu tenho mais consciência do que eu estou fazendo. E a parte da família, né? Dos parentes, dos pais e tal. A parte dos professores até que não tanto. Mas o meu teve muito forte essa parte religiosa. legal, top. E Sabrina falou que sim, ó, se assim, encontra nesse. Sabrina, você sabe dizer pra gente, você pode dizer pra gente qual desses 3 P's aí é o que mais te influenciou? Eu te sim, que ela cortei, Luana, quer. desculpa. Não, não, nada. Ela ainda tem dificuldade, né, de se priorizar, ela falou, né? Que ela ainda não se Isso, prioriza. Vamos ver. família, ó. Sabe? Total. E a gente, sabe, a gente fala aqui da visão sistêmica, né? E como é rico quando uma pessoa corta esse vínculo infantil com a família de origem, né? Esse vínculo que é emocional, muitas vezes. A dificuldade de se priorizar é o receio de ficar diferente, de mudar um pouquinho, né? Só que, como eu digo para minhas meninas, né? Você é o sonho realizado daqueles que vieram antes. Você é quem pode fazer diferente, com bênção, com permissão, com honra. Você é o fruto do amor do seu sistema. E o fruto, ele é... Imagina uma maçã, né? Um fruto. A potência que tem dentro daquela semente que está ali dentro. A gente não precisa apodrecer no pé, sabe? A gente pode, sim, desbravar esse caminho de semear essa potência que tem dentro de nós. Com E isso só certeza. se faz através de prioridade, de você se priorizar. Não é verdade? Senão a gente se anula e o nosso fruto apodrece. Deixa eu dar boa noite aqui, sejam bem-vindos, tá entrando muita gente. Olha, Leila, Ed, Mari, Vão chegando. A Lucilene. Mari chegou, minha De galera. repente entra um monte aqui junto. Sejam Muito bom. bem-vindos. A gente já falou bastante coisa, mas vocês não vão se prejudicar, vai ficar a gravação, se você quiser ver desde o comecinho, para entender aí, né, o nosso assunto. A gente está falando sobre prioridade, você ser protagonista da sua vida. Sim, sim. A gente já falou o que causa, possíveis causas, né? Bora falar para uma possível solução, então? De Oliveira, boa noite também. E aí, a solução, Luana, como é que a gente faz? O pessoal quer saber como que a gente faz para conseguir se priorizar. Ó, vou contar, Amandinha. A gente falou que ia ser prática, né? Eu falei, ó, coisa prática. Vou precisar da interação de vocês aqui agora, hein? Oi, Di, boa noite. Vou fazer uma analogia aqui que eu usei na minha vida. Usando muito do ensinamento sistêmico, viu, Amandinha? Uhum. Ô, Amandinha, você conhece um guarda-chuva? Sim. Sim? Ele funciona sem um cabo? Não. Fica difícil, né? É bem complicado, né? Sim. Então, ó, vou mostrar aqui pra você. Isso aqui foi o que eu usei na vida, hein, Amandinha? Que eu sou dessas que eu É. desenho para poder entender coisas. Eu desenho para entender. Então, eu tenho sempre canetinha. Tô aqui, ó, tô com meu bloco de nota, trouxe canetinha. Que às vezes a gente tá conversando, surge alguma coisa, eu desenho. Mas eu vou contar como que eu me priorizei. Peguem essa.
Lembra do guarda-chuva, então. Guarda-chuva. Você tem que estar no centro da sua vida, então você é o cabo. Os raios do guarda-chuva, eles são como os papéis que você desempenha. Como mãe, como esposa, como amiga, como vizinha, como profissional. Então, são os papéis, que a gente desempenha vários papéis, né, Amandinha? Você como namorada, como terapeuta, não é? A gente faz vários papéis. A lona é como os BO, os perrengues, os problemas. Porque toda interação, toda relação tem algum grau de problema, né? Só que quando você está no centro da tua vida, você vai conseguir resolver melhor os problemas em cada uma das relações. Por quê? Você vai olhar primeiro para quem? Para a pessoa mais importante da tua vida, que é você. Tanto que aqui, quando eu desenvolvi essa ferramenta, Amandinha, eu usei muito dois ensinamentos, tá? Eu vou trazer aqui os ensinamentos que eu usei, sem só ensinamento mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, para mim, é amar você sobre todas as coisas, porque a centelha divina está dentro. Está dentro de nós. Não é um Deus conceitual que cabe numa caixinha espiritual. É o Deus dentro. Se você não acordar amanhã, é porque você não recebeu o sopro da vida de novo. Então, se você recebe o sopro da vida, seu maior dever é amar a Deus sobre todas as coisas, esse Deus que está dentro. Com café, né? De todo o coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Nas relações, como ela tem que ser. Então, como que eu comecei a me priorizar? Devolvendo para o centro da minha vida, eu mesma. Eu mesma. Porque se eu coloco, como eu contei da minha cliente, coloca filho no centro da vida, na hora que o filho vai embora, o que acontece com o guarda-chuva? Se eu coloco o marido no centro da vida e ele vai embora, ou ele trabalha, ele viaja, o que acontece com a minha vida? Se eu não estou no centro, segura, me priorizando, de pé nas minhas duas pernas, eu não vou ter qualidade de relacionamento, eu não vou ter qualidade de saúde. Vai impactar na saúde física, mental, emocional, financeira. Faz sentido? Muito sentido. O Ed falou aqui, ó, já gostei disso. Sim. Então, eu comecei a usar o guarda-chuva. Gente, isso aqui é prático, tá? Coisa prática. É aquilo que eu falei, é um sim com certeza. Se é na dúvida, é não. Porque ou é sim com certeza ou é um não com certeza. Aí alguém... Posso dar um exemplo disso, Amandinha? Ficar claro? Pode, claro. Olha só, uma amiga muito próxima, certa vez me liga e fala assim, Luana, eu tô falando de guarda-chuva prioridade, hein, minha gente? Presta atenção, se liga. Luana, o meu filho queimou a geladeira dele. Eu tô com o carro aqui em casa, mas o meu marido não tá e eu não sei guiar. Mas eu tenho uma geladeira para levar lá no meu filho de reserva. Você pode vir aqui guiar o carro para mim? Presta atenção. Eu costumo dizer que as relações são tipo ping-pong. Ela veio jogar ping-pong comigo. Aí eu tava lá em 2018, isso aconteceu, viu, Amandinha? Já estava fazendo a minha transição de carreira para coaching e tal. E eu falei para ela, ó, o seguinte, era um final de semana, era um sábado. Eu falei, ó, hoje eu vou atender de manhã e tô colocando roupa na máquina para ir lavando. Entre um atendimento e outro eu vou estender minha roupa. Eu ainda tava na CLT, né? Falei, daí à tarde eu vou passar roupa. E amanhã eu vou ter um tempo disponível. Aí a gente pode fazer isso amanhã. Tô devolvendo a bolinha do ping-pong para ela. Eu tenho que olhar para quem? Para minha prioridade. Eu ia passar roupa, ia agilizar minha semana e tal. Aí o que ela falou para mim? Ah, passar roupa? Passar roupa você passa qualquer hora. O que ela estava fazendo? Defendendo o interesse dela. Eu tinha geladeira funcionando em casa, nada. Eu não estava de geladeira, entendeu? Aí eu peguei e falei para ela, olha, é o seguinte, vamos fazer assim, se você tem tanta urgência com isso, eu vou
Aí, e assim, não era uma coisa de eu pegar e ir a pé na casa dela. Eu tinha que pegar minha moto, guiar 15 quilômetros até chegar na casa dela, para daí pegar o carro. Era um rolê, não era assim, do lado. Falei, eu vou aí, faço isso para ti, mas aí à tarde você vem aqui passar minha roupa. O que você acha? Não foi. Falou que não precisava. Morreu de rir e falou assim, você tá desviada comigo, né? Falei, não, porque se eu deixar, ó aqui, se eu deixar de fazer algo por mim, para fazer por você, eu tô abandonando a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. E nas trocas, isso eu fui aprendendo que nas trocas, para ela ser equilibrada, quem determina o valor de troca é cada um. Eu poderia ir, só que na troca, ela falou assim para mim, depois eu te pago um café. Não é um café que paga, é a roupa passada que paga. Eu ia deixar de passar minha roupa para agilizar minha semana, para agilizar o lado dela que estava precisando de geladeira. Eu estava precisando de geladeira. Então, eu comecei a aplicar o guarda-chuva na prática, em todas as relações. Eu estou me anulando para servir a vida dessa pessoa? Então é não. Captou aqui como é o uso do guarda-chuva? A Ana Luísa colocou aqui, ó, muito prática essa metáfora do guarda-chuva. Eu também amei. De vez em quando, posso usá-lo, Ana? Eu falo que foi você, tá? Isso aqui é nosso. Eu achei o máximo essa metáfora também. Isso aqui é nosso. Pode usar. Uhum. Conta pra mim aqui, se vocês que estão vendo isso, quem for ver gravada, se dá para colocar em prática. Lembrar do guarda-chuva. Guarda-chuva é um objeto de proteção. Você carrega o seu aqui. Lembra que eu falei da mão estendida? Amandinha, quando eu faço dinâmica em grupo, às vezes eu vou dar palestra, professor e tal, né? Aí eu falo pra galera, traz guarda-chuva, eu vou ensinar do guarda-chuva para eles. Professor tem muita dificuldade de colocar também como prioridade, né? Eles dão a vida pelos alunos, né? Muitos deles. E eu levo isso como expansão de consciência, porque lá também é um ambiente que, se eles não tomarem conta, eles vão castrar os alunos, né? São dos P's da castração. Então, eu levo esse olhar. E aí eu falo para eles, olha, com o guarda-chuva aberto aqui, dentro, segura bem no caso, qual é a distância da ajuda? Você com o guarda-chuva aberto, você que está aqui me ouvindo, é assim, guarda-chuva aberto, seguro, estende a mão para o lado, com a mão espalmada. É assim que a gente dá. A gente dá o que é possível, que é suficiente, que é para o outro. Ah, não, mas eu quero mais. Esse é o possível e suficiente. Aí eu não tiro força de ação do outro, eu não viro salvadora do outro, entende? Então é eu debaixo do meu guarda-chuva com a mão estendida. Para efetivar uma troca mais justa e equilibrada. Pensa que só isso melhora a qualidade relacional e já não precisa mais gastar e comer por impulso, né? Já resolve meio caminho. Muito legal. Contem Pessoal que está gostando, está fazendo sentido, coloca aqui pra gente uma reação, né? Aquele coraçãozinho, aquele senzinho, pro Instagram entender que o nosso conteúdo é muito bacana e trazer mais pessoas para assistirem a live também. Sim. Ó, tem alguém falando aqui, ó, Ana Luísa, dá sim, importante. Para mim está sendo muito útil. Sou terapeuta e sempre priorizo as necessidades dos clientes. Uau. Vendo, nessa hora que a gente fala que o terapeuta também precisa de terapia, né? Como eu falei, que eu comecei com a consciência na terapia, que eu consegui me priorizar. Porque a gente tem muito disso, a gente vai deixando tudo para depois. Quer dizer, a gente para depois, tudo antes. Não, primeiro isso, primeiro isso, primeiro isso. E a gente vai se anulando, né? Total. O que a Ana trouxe, muito interessante, que eu ainda hoje comentei com uma cliente, né? Eu estava atendendo algumas pessoas do Japão, foi indicação, só que o Japão é 12 horas para frente, né, minha gente? Então, qual era o horário que eu estava atendendo no Japão? As brasileiras que estavam lá. Depois das 8 da noite. Eu já não sou mais a mesma terapeuta 8 horas da noite, amada. Eu tô aqui fazendo uma live, eu gosto, é diversão para mim. Não tem o efeito terapêutico, né? Aliás, para quem está assistindo, tem.
Mas é uma troca que a gente está fazendo aqui. É diferente da gente estar. Para mim é diferente, sabe? E aí, eu falei sobre isso, né? De priorizar a vida delas era um dos meus erros, sabe, Ana? E aí, eu comecei a limitar os dias que eu ia atender à noite. Porque eram os dias que eu ia ter tempo de me desconectar daquela pessoa. Porque eu sou muito sensitiva, assim. Você tem uma noção, Amanda? Às vezes, se eu atendia alguém de lá, começando 9 da noite, que para eles era 9 da manhã, eu não tinha o tempo necessário de me desconectar daquele cliente. Eu sonhava, era um rolê. E aí eu comecei a ver, aqui conectando ainda com a fala da Ana, que eu não estava me priorizando. Eu tive que entender qual era o meio termo para eu continuar atendendo algumas pessoas, sabe? E eu vou contar, eu tô com 2 horários na agência. 2 horários. Porque na hora que acabar esses clientes, eu não sei se eu vou continuar. Sabe? Quando eu sinto que não tá fluindo mais. Mas por quê? Porque eu preciso preservar a pessoa mais importante da minha vida. Sacana? Vê se faz sentido isso aqui pra ti, Ana. A Tatiana falou aqui também, Luana, eu senti muito isso. Depois fiquei um tempão no egoísmo e agora tô equilibrando o eu com o outro. Que bom, Tatiana, que você tá conseguindo, né, equilibrar, porque não é fácil. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Você tem que entender, você tem que tomar consciência. Aqui a metáfora do guarda-chuva foi super lúdica, deu para entender. Mas se você não tem essa consciência, você vai acabar caindo no egoísmo, você vai acabar fazendo tudo por todo mundo e você vai ser, quando chegar lá no final da sua vida, opa, eu não fui protagonista, eu só fui coadjuvante, eu estava sempre na vida dos outros, cuidando da vida dos outros e não estava cuidando da minha, que era mais importante, né? Sim. Uma coisa que acontece, né, que também vale a pena contar aqui, quando a pessoa tem dificuldade em se priorizar e ela prioriza a vida do outro, geralmente ela tem uma cobrança emocional depois do outro. Ela espera esse reconhecimento. Ela espera que o outro faça por ela aquilo que ela fez. Eu já passei por essa coisa esburacada, sabe? E aí o que acontece é que as coisas nunca vêm na medida da recompensa que a gente espera. E foi quando eu aprendi isso que eu falei para essa minha amiga. Ela é minha amiga, assim, sabe aquelas amigas que te ajudam na hora que você tá mais lá no fundo do poço, quando eu me divorciei, quando eu não sei. Eu achava que eu devia vida para ela, sabe? E eu não conseguia dizer não. E aí foi quando eu falei, opa, a minha vida só existe porque eu existo nela. Senão nenhum dos seus problemas existiriam. Para pensar sobre isso. Então, se eu sou parte responsável na criação dos meus problemas e da minha realidade, então cabe a mim fazer acordos mais claros. Cabe a mim preservar a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Foi um processo, sabe, Amandinha, de começar a colocar limite no que era possível, colocar... Eu, dentro desse meu movimento, vou contar aqui para vocês, né? Eu fiz um treino do que era dos 3 níveis de tolerância. Dentro do guarda-chuva, vocês podem aplicar isso na vida de vocês. Dentro do guarda-chuva tem os raios, certo? Em cada relacionamento, você definir os seus 3 níveis de tolerância. O que é essencial, o que é negociável e o que é desejável. Então, para mim, naquele exemplo que eu dei, essencial para mim era ter minha roupa passada para utilizar minha semana. O que é essencial é inegociável. Se a gente para olhar para os 3 níveis de tolerância dentro de cada relação, você vai saber quando você não está se priorizando. Porque você vai estar negociando o que é essencial. Sacou? Isso foi assim, se eu pudesse dizer o pulo do gato, esse foi o meu pulo do gato na aplicação do guarda-chuva. Muito interessante.
A Lilian tá dizendo aqui, ó, acontece muito comigo. E a Ana colocou, eu também estou conseguindo equilibrar-me. Acostumei mal algumas pessoas, largando tudo para atender. E agora estranham quando não me mato por eles. Porque é a gente que acostuma mal. É exatamente isso que a Ana falou, né? A pessoa vai e pede o que acontecia com a tua amiga. Você provavelmente fazia tudo. Você não conseguia dizer um não para ela. E desde o Uhum. momento em que você falou que não, ela estranhou. Mas era você que dava para ela essa abertura. Você estava sempre disponível, então ela achou que você estaria disponível mais uma vez. Total. Vou dar um spoiler. Quem começar a colocar isso em prática, depois volta para contar pra gente. Mas quem começar a colocar em prática, o que vai acontecer? Algumas pessoas vão se distanciar. Porque a pessoa que não sabe se priorizar, ela sente o peso da utilidade. Quando você deixa de ser útil para uma pessoa e ela só vê utilidade em você, essa pessoa vai se afastar. Mas eu digo que isso é uma bênção. Uhum. Porque daí essa pessoa se afasta, você tem a possibilidade de fazer amizades e ter relacionamentos mais saudáveis. Aqueles que ficam, que perduram, que respeitam seus limites são os que valem a pena, Com sabe? certeza. Muito rico. Isso é Quem muito vai colocar sério, em gente. prática? Conta aqui pra gente. Quem vai colocar em prática isso? A gente falou que ia ser prático, né, Amandinha? É isso aí. Aqui é assim, não adianta deixar para depois, tem que começar para já. E toda vez que vocês abrirem o guarda-chuva, quando estiver chovendo, vocês vão lembrar da Luana falando sobre prioridade. E você vai segurar ali o guarda-chuva, essa aqui é a Déia. Fiz o cabelo dela aqui, ó, né? Ó, eu tô no centro. Vocês vão lembrar Isso. sempre, né, Vocês vão lembrar aqui da importância, né, de você no guarda-chuva. Total, total, total. Muito rico, muito rico. Sim, Sabrina, fiz isso com minha mãe, mas não consegui fazer com meu pai. Sabrina. É meio desafiador, mas aos pouquinhos você vai conseguindo. Pode ter alguma coisa aí no meio que você tem que tratar, né? Seu pai, alguma coisa que você tá presa a ele, alguma coisa no passado, alguma outra ligação que pode ser resolvido, tá? Mas não é fácil. Você conseguiu fazer com a sua mãe, e aí? Se afastou também? Luana, a dúvida, a sua amiga, ela continua sendo sua amiga ou ela se afastou? ela continua sendo minha amiga, mas agora ela pensa 10 vezes antes de me pedir as coisas. Ah, então ela não via só utilidade em você, né? Que bom. Sim, sim, sim. A Sabrina vai conseguir ter essa resposta dela na sua sessão raio-x, né, Amandinha? Sim, na sessão raio-x ela vai ter uma noção aí de onde que ela tem que olhar mais, né? Mas na constelação, que eu diria. Uhum, uhum, sim. Vocês querem um passo a mais ainda dentro do guarda-chuva ou já deu por hoje, Amandinha? Então, eu acho que mais é melhor, né? Pra gente ir direcionando ali, e praticando mesmo. Mas vai depender da galera aí. Eu acho que vai ajudar a Sabrina também nesse rolê. Uhum. Vou contar, deixa eu ver, responde o que vocês querem mais, senão não conto, já deu, né? Se for suficiente, a gente fica por aqui. Vamos ver o que elas vão Sem falar. mais dicas. Mais um degrauzinho, assim, dentro do guarda-chuva, sabe? A ordem, existem uma ordem, mas Mas se tem mãos, eu quero. Se tem mais, eu quero saber. Tem muito mais, muito Sabrina. bom. É, existe uma ordem funcional dentro das relações, tá? Dentro dos papéis que você desempenha. Eu vou trazer os 5 principais, tá? Os 5 principais, mas os desdobramentos vão se encaixando ali, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui meu guarda-chuvinha de novo.
Ó, você é o centro, certo? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você vem em primeiro lugar. Você é a relação mais importante. Tanto que a live é cuidando de você. A Amandinha trabalha com terapia, eu trabalho com terapia. Cuidando de quem? Da pessoa mais importante da sua vida, você. Beleza? Então, a primeira relação mais importante é você. Segunda relação mais importante. Quem será? Muitas pessoas pensam que são os filhos e não é. Porque quem vem antes tem precedente. Então, a segunda relação mais importante é a sua relação como esposa. E para quem é solteira? Relação com amigos, círculo de confiança, círculos íntimos. Relacionamento fora do sistema familiar. Tá? Segunda relação mais importante. A terceira relação mais importante é a relação como mãe, seu papel como mãe. E para quem não tem projetos, a Amandinha trabalha lá como funcionária pública, certo, Amanda? E ela trabalha como terapeuta. O projeto terapeuta da Amanda é o filho dela. Ela tem que dar alimento, ela tem que fazer a live, ela tem que fazer os posts, ela tem que atender, ela tem que... É o projeto. Beleza? Na quarta função é a profissão. A sua profissão é a quarta coisa mais importante. Você, quanto profissional, quanto você se desenvolve, melhora o seu valor percebido no mercado, quanto você investe no seu desenvolvimento pessoal, tá? E por último, e não menos importante, mas é o último, é a relação com a família de origem, no papel de filha, de mãe, de filha, de irmã, de sobrinha. Eu, por exemplo, não tenho mais meus pais vivos. Qual que é a minha quinta função? Como irmã, como sobrinha, entende? Quando a gente olha para essa ordem, ela já nos conta muito sobre sobre a nossa saúde física física, emocional e financeira. Estou acima do peso. Será que eu não estou carregando peso que não é meu? Estou sendo mãe do meu pai? Estou sendo mulher do meu pai? Porque é mãe dos seus filhos? Lascou. Ah lá, a Tatiana falando lascolo. Meu projeto está antes do relacionamento. Opa, então pode ter alguma coisa aí, hein? Exato. Então, essa ordem é a ordem sistêmica, saudável, que mostra que você está com a sua vida direcionada para os seus sonhos, para os seus objetivos. Tem muitas pessoas que estão sobrecarregadas porque está com o guarda-chuva bagunçado. Entende? E mãe dos seus filhos, como eu falei lá no comecinho, que filho tem data de validade, né? A função mãe, a função nutrição, proteção tem data de validade. É mãe dos seus filhos dependentes, que não são capazes ainda. Filhos capazes, eles podem resolver os seus BO. Podem assumir responsabilidade sobre as suas escolhas, né? E quando eu falo esposa, é esposa do seu bem, do seu namorado. É esse tipo, não é esposa do seu pai, quando a gente assume lugares que não são nossos, sabe? Meu guarda-chuva virou do avesso. Olha lá. Eita, Sabrina, mas a gente consegue arrumar ele, viu? Tem solução. Total. O que a Tati falou ali? Ah, que ela colocou o relacionamento... Eu tô egoísta ainda, não é isso? Eu tô egoísta ainda, não é isso? Então, a pergunta, Tati, a Sabrina, ou é uma percepção? Sabrina, ó, só colocar em ordem agora, hein? Já conhece a ordem? Veio a três elementos, assim, que foram cruciais para minha vida quando eu comecei a me priorizar. Aprender o guarda-chuva, a ordem do guarda-chuva e os 3 níveis de tolerância. Você tem ferramenta e material para se priorizar agora, né, Amandinha? Tem sim.
Aprender a ser o protagonista da sua vida, né? Como eu falo, de novo, repetindo aqui, né? Quem já me conhece já decorou meu slogan. Cuide de você que o resto vem. Você tem que cuidar de você, de Deus que está dentro de você, como a Luana falou, porque eu acredito muito em Deus, né? E não tem como não falar, mas se você acordou, é porque Deus permitiu que você acordasse. Então você tem que cuidar da sua vida e fazer o melhor por ela, né? O melhor pela sua vida. Alguém falou aqui, cadê? Ana Luísa está caindo. Ana Luísa, fica tranquila que vai ficar gravação, tá? Vai ficar no Instagram, no YouTube, você vai conseguir assistir o que você perdeu. A Tatiane. Tô tentando equilibrar tudo isso ainda. Veio a percepção. Vou organizando e equilibrando. Total. Isso aí, Tatiana. Sabrina, vou ter que assistir mais 3 vezes. Assiste, Sabrina, quantas vezes você precisar, se precisar de ajuda também. Porque muitas vezes, né, Luana, a gente não consegue ter essa percepção sozinho. Não. A gente tá vendo uma live aqui, a gente tá aprendendo coisa pra caramba. E isso é uma ajuda. Poxa, eu tenho que assistir mais live, eu vou assistir mais alguma coisa, eu vou buscar uma ajuda terapêutica. É igual no médico, né? Você tem coisas que às vezes você não consegue resolver sozinho, seu problema de pressão. Então você precisa de uma ajuda do médico, que vai te receitar um remédio, que você também vai precisar da ajuda do médico. Então, às vezes você vai precisar fazer alguma coisa, né? Uma pessoa que quer cozinhar e eu não sei, nunca cozinhei isso. Vai lá, vê uma receita, pergunta para alguém que sabe fazer, olha na internet. Então, pedir ajuda é importante, porque nem sempre sozinho a gente vai conseguir visualizar isso, tá? Total. 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 Eu fiz meu processo com a ajuda, viu, Amandinha? Foi um processo de 1 ano. Lógico que O meu depois. também. Eu só virei terapeuta depois que eu passei por uma terapia, você acredita? Eu também. Eu também. Depois. É um processo. Porque enquanto a gente não se encontra, como é que eu vou conseguir ajudar alguém se eu não tenho, né? É Sim, aquilo que a gente estava falando no começo. sim. E olha que louco, né? Depois que eu passei por terapia e fui nesse processo, eu pesava quase 100 quilos, né? E eu sou bem baixinha. E aí eu fui me colocando como prioridade, minha saúde física foi mudando, eu fui mudando várias coisas, né? E em 1 ano e meio eu tinha eliminado quase 30 quilos, como se fosse uma Caramba, que bariátrica bacana. emocional, sabe? E aí as pessoas começaram a ver e perguntar: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei o que é tal. Aí eu comecei a falar dessa tríade, né, que eu estava fazendo, cuidando, me priorizando, me terapiando, né? E fazendo os movimentos necessários, ação, sabe? Porque terapiar e sem fazer ação, balela, não resolve nada. Aí, quando as pessoas começaram a me perguntar, eu falei, vou procurar saber como ajudar essas pessoas. Aí foi aí que eu fui buscar as primeiras formações, e aí foi que eu comecei a olhar para a terapia como um ramo de profissão, né? Eu não trabalhava com isso, né? Então foi o meu processo de me autoconhecer e desbravar esses caminhos aí. E aí quando eu fui mapeando os passos que eu trilhei, que eu fui desenhando essa ferramenta, por exemplo, e aí eu falei, nossa, isso aqui dá para ensinar para muita gente, porque daí isso aqui, só isso aqui já é muito clareza, né? Aí a pessoa, eu tomei consciência, ampliou a consciência, tipo a Sabrina, a Tati, vai equilibrando. Não tá dando de caminhar sozinha? Procura um terapeuta, né? É ajuda, a gente precisa. Não tem como ser diferente. Muito legal. Gente, tá legal, tá valendo a pena, tá fazendo sentido. Coloca aí a. Ai, eu sempre esqueço o nome desse negócio. A reaçãozinha, né? O coraçãozinho, o senzinho, pra chamar mais pessoas, né? Tá Sim, sendo muito legal. Eu também, Sabrina, você falou que vai ter que assistir mais 3 vezes. Eu também, porque eu quero reforçar o aprendizado. E, e eu sei que essas coisas do guarda-chuva aí eu vou poder pegar emprestado com a Luana aí de vez em quando, né? E falar nos meus atendimentos, porque foi muito interessante, muito legal. didático. Sim, sim, total.
E fica bem à vontade. A Ana também, que é terapeuta, ó, Ana, pode tomar conhecimento e transmitir, viu? Bem tranquila. A Tati tá fazendo transição. Manda ver, quem quiser. Quem aprende, aplica, usa. Porque daí isso vai pra vida. É. Muito bom. Ó, a Lilian tá dizendo, boa noite, Pedro. Ó, qualquer dia quero você aqui de novo, viu, Pedro Martins? Terapeuta também. A Lilian tá dizendo, eu estou tentando pensar mais em mim. É muito difícil. É um desafio, não é, Lilian? Mas você teve um avanço muito grande. A Lilian é do meu grupo de meninas lá, das meninas da terceira idade, 60 a mais. E ela já teve um avanço muito grande. Não tem nenhum ano que a gente tá junto. Né, Lilian? Por mais difícil que seja, por mais. Não vamos nem falar difícil, vamos falar desafiador, né? Você tá Aham. conseguindo, você já buscou ajuda e esse daí é o primeiro passo. E Sim, com a live também você vai colocando em prática tudo que você está aprendendo hoje. E essa é a primeira live, lembrando vocês, vão ter mais 2 lives. Vou falar verdade. logo. Vou falar logo para vocês agendarem aí. A próxima live, semana que vem não tem. Na outra semana, no dia 7/7, ó, não tem erro. Lembra do dia 7? 7/7, acabou. 8 da noite aqui no Cuidando de Você, nós vamos falar sobre postura. É a continuidade dessa live sobre prioridade. A gente já vai entrar ali em outros assuntos, mas que tem ligação ainda, tá? Então, Hum, a gente espera vocês para continuar esse papo. A Lília colocou, estou conseguindo. Isso mesmo, Lília, você está conseguindo, né? uhum. Por mais que seja pequeno o movimento, por mais que a mudança, nós falamos hoje sobre mudança, que a mudança seja pequenininha, é um passo de cada vez. É uma escada, você não vai subir do primeiro para o 10º degrau, você vai subir um e depois mais um, é aos pouquinhos, né? O Uhum. importante é não parar, o importante é estar em movimento. Total, total. E cuidar das palavras, viu, Lívia? Cuidar das palavras, porque o tentando, quem, sei lá, se eu falar, vou tentar trocar a lâmpada, aí eu estico minha mão aqui e falo, tô tentando. Nosso cérebro Exatamente. já entra no modo que, tô tentando, mas não consegui. Não, o que eu preciso, eu costumo dizer assim, eu tenho uma pergunta-chave aqui para quem quer mudar de verdade, assumir protagonismo, o que eu preciso fazer para dar certo? Tipo, não tem chance de dar errado, entendeu? O que eu preciso fazer para dar certo? O que eu preciso fazer para me priorizar um pouquinho mais cada dia? E aí você vai encontrando essas respostas dentro. E aí a gente para de tentar e começa a dar um passinho, como a Amanda está falando que você já está dando. Mas a gente precisa Ela mudou, né? Ela mudou aí, ela disse, eu estou tentando pensar, mas é muito difícil. Ela já colocou, estou conseguindo. Porque a gente trabalha isso. muito isso, ela tinha esquecido. Mas aí a gente dá um puxãozinho de orelha, né, Lília? Só isso, você está conseguindo. E é isso Exato. que a Luana falou, você vai tentar tocar o teto. O cérebro entendeu que eu tentei, mas eu tenho que fazer. Como que eu vou fazer? Subir na cadeira? Subir na escada? Você vai buscar as estratégias para atingir aquele objetivo. Total. Total. Riqueza! Quem curtiu essa live aqui hoje, hein? Conta aqui, reage, conta. Luana, aproveitando aqui essa live, o pessoal precisando de ajuda, a gente como terapeuta, eu vou liberar aqui, especial para vocês. Quem tá querendo dar um passo, né? Ó, tô precisando dar um passo, eu quero ajuda, aproveita a sessão de raio-x, onde a gente vai avaliar cada área da sua vida, sabe aqueles pedacinhos ali do guarda-chuva? A gente vai avaliar todas elas e vamos ver onde você precisa dar atenção primeiro. Primeiro é você, mas e agora? Eu tenho que olhar qual lado da minha vida, né? Então, vai ficar aqui as 2 primeiras pessoas que falarem eu quero aqui no chat agora. Isso é só para quem tá ao vivo, hein? Vai ter R$ 100 de desconto na sessão de raio-x. De cento e Uau! noventa e sete vai ser apenas R$ 97. É para ajudar vocês, ó. Vamos dar o primeiro passo, né? Primeiro passo é ter consciência que eu preciso de ajuda. Segundo passo é ir na ajuda, né? A Lilia falou aqui, ó, eu tinha muito medo e já consegui fazer coisas que não conseguia. Amo a terapia. Isso mesmo, você conseguiu muita coisa. Ó, a Sabrina já falou que quer.
Isso aí, Sabrina, depois a gente conversa para agendar o horário, viu? Parabéns por estar dando esse passo aí e sair dessa questão, né, que você tá tão confusa, não tá conseguindo se desvencilhar, né? Muito Ó, tem rico. uma ainda, hein? Sim, Tô muito orgulhosa de você, viu, Lília? A gente estava na sessão hoje, toda segunda-feira. Se tiver alguma menina aqui 60 a mais que queira participar do grupo com a gente, né? É mente sadia, vida suave. É só para esse público 60 a mais, para vocês verem que tem outras pessoas com as mesmas situações que vocês, passando pelos mesmos desafios, né? Muito legal esse trabalho. E eu tô muito orgulhosa de você, viu, Lília? E tem outras meninas aqui, acho que a Sueli também estava aqui que é do grupo, também estava por aqui, não sei se ela ainda está. Se vocês conhecerem alguém, né, vocês podem falar lá para me seguir, que pode vir participar também. muito rico. Muito rico. A Mandinha abriu uma mega oportunidade aqui. A Sabrina já aproveitou. Super. Eu não Vamos sei. fazer. Muito bom, muito bom. Olha, a gente fez uma mega entrega. Vale a pena compartilhar essa live com uma Com mulher certeza. que você Vai ter a conhece. gravação, isso aí, vai ter a gravação tanto no YouTube como no Instagram. Vocês podem mandar, curtir, compartilhar, se inscrever. Vai lá seguir a Luana para ver o conteúdo dela. Me segue também para acompanhar as lives, ver o meu conteúdo, porque a gente transmite, né, ali no nosso conteúdo algumas coisas para vocês fazerem na vida de vocês. Dicas, coisas práticas, a gente traz um pouco de consciência. Então, se vocês puderem assistir, né, participar ali, vocês vão conseguir aprender bastante coisa, viu? Riqueza. E ó, já coloquem na agenda, então, em 7/7, vamos falar de postura, com exercício prático também. E dia 14/7, posicionamento. Já marca na Ok. agenda e eu vou Você já colocar no deu outro grupo. spoiler. Você não tinha falado? Não, eu tinha falado só da postura, mas tá ótimo. Agora eles já estão sabendo. 7/7, postura. De 14/7, posicionamento. São três lives que vêm se complementar. Eu escrevi aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, eu também escrevi, só que eu não sabia se a gente ia falar. A gente não combinou se ia falar ou não, né? Ah, Tá tudo certo. tá É que eu ia bom. deixar um suspensezinho, né? Eu dei spoiler, mas ó, já se compromete aqui em trazer uma colega, pelo menos. Uma mulher que você lembrou, que fala, não, essa mulher tinha que estar na live. Já se compromete de convidar ela para a live do dia 7. De Luana, mandar embora nós falemos mais para a mulher, tem homem aqui na live também. Tem o sim, Guilherme, tem o Ed, tem o Di, tem o Pedro, o Igor, o Iago. Tem muito homem que vem para Cuidando de Você, porque o homem também precisa se priorizar. Embora a gente fale no geralzão para a mulher, que são os que acompanham mais a gente, vocês também estão inseridos, viu, meninos? sim, E vocês também podem aprender. total. E o guarda-chuva vale para vocês também, viu? Total, Vale para assim, todo total, mundo. total. Essa é a dinâmica do guarda-chuva. E no caso, quando você falou da questão da mãe que prioriza o filho, vale para o pai que também prioriza o filho, né? Também. Vocês podem entender que serve para todo mundo, viu? Ninguém tá de fora dessa, não. Sim, sim. Muito rico, muito rico. É Bacana. isso, é isso, Estamos chegando no Amandinha. final de primeira live, né? Da primeira das três. Eu quero agradecer aqui todo mundo que ficou com a gente até o final, todo mundo que participou, que deixou seu comentário, que curtiu, que seguiu. A gente volta no dia 7, né? Semana que vem não dá, nós temos outras prioridades na semana que vem. Já que a gente está falando de prioridade, mas na outra semana a gente volta para falar sobre postura, né? Vamos receber de novo. Luana vai vir já pela segunda vez aqui no Cuidando de Você. Que bom que foi bom, né? Senão não ia querer voltar, mas já estava agendado e estava comprometida com três. E agradecer a cada um de vocês, parabenizar para quem esteve aqui, porque já está dando o seu primeiro passo. Poxa,
essa menina tá falando sobre o quê? Essas duas aí estão falando de quê? Prioridade. Pô, legal. Vou ficar, vou aprender alguma coisa. Então, parabéns pra você que ficou até aqui. Parabéns pra você que tá assistindo a gravação. Coloca pra gente no comentário se você já se prioriza, o que que você aprendeu. Porque Uhum. isso, esse feedback pra gente é importante, pra gente saber se a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é mostrar para vocês formas práticas de vocês serem protagonistas das vidas de vocês, né? Que eu ensino muito também no desafio Cuidando de Mim. Esse ano eu não abri ainda, mas até o fim do ano eu vou abrir. Que é um desafio de 5 dias, que é bem legal também, bem direto ao ponto. Que é para isso, para te ajudar a ter essa prioridade. Então, o nosso objetivo é esse: é ensinar você, mostrar como você pode se cuidar e cuidar de várias áreas da sua vida, né? Então, Total. parabéns por você ter estado aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Luana, gratidão também por você ter vindo, por você ter entregado tanto, tanta dica, tanta técnica, tanta coisa que eu vou pegar emprestado, tanta coisa que eu aprendi com você. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Pode ser É. numa conversa com o vizinho, você está aprendendo, com um cachorro que está na rua, você está aprendendo. Então, por mais que eu já faça cuidando de você há quase 5 anos, eu estou sempre aprendendo com o meu convidado. Né? Então, quero te agradecer por ter vindo com esse sorriso maravilhoso, com esse astral maravilhoso, né? Compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Gratidão, Gratidão a viu? você. Gratidão a você pelo espaço. Gratidão por cada um que esteve aqui, que passou por aqui, que tomou, né, dessa fonte chamada Amandinha e Luana. Então, gratidão, viu, Amandinha, pela abertura, confiança. E a gente se vê aí na próxima live com outras coisinhas. Ai, não termina, não. Ah, Isso, a galera vai tirar selfie aí, marca a gente lá, ó. Assista a live, a live foi legal, aprendi isso, isso e isso. Marca a gente lá, @Mandita Dourado, eu sou Luana Levi, o Levi com Y. Anota lá, vamos dar um sorriso. ai, sim, vai. Acho que foi, né, gente? Galera, anota lá, marca a gente vai compartilhar. E a gente vai saber que você assistiu, que valeu a pena, viu? Fiquem com Deus, Luana. Até dia 7. Uma boa noite. Fica com Deus, Tchau. galera. Tchau, tchau.